Produtores de trigo do Rio Grande do Sul, que estavam com boas expectativas para a safra deste ano, mais uma vez foram atingidos por eventos climáticos e excesso de chuvas, trazendo outro grande desafio para o setor. A baixa qualidade do trigo que está sendo colhido faz com que as cooperativas e cerealistas não precifiquem ali o trigo. E diante desse cenário, quais serão os impactos para o mercado? Quem explica para a gente é o analista da consultoria Safras e Mercado, o Elcio Bento. Obrigada, viu, Elcio, por aceitar aqui o nosso convite aí mais uma vez. Eu que agradeço, Priscila. Muito boa tarde. É um prazer sempre falar com vocês. Com o baixo valor que está sendo pago pela saca, o que o produtor recebe aí? Ele acaba não conseguindo pagar o investimento que foi feito. Esse é um grande problema, porque a conta não fecha. Com as incertezas que estão marcando essa safra, Elcio, como é que fica o mercado interno de trigo? Pois é, Priscila, a gente tem essas incertezas e como não é novidade no Brasil, muitas delas, ou a principal delas, é relacionada à questão climática. A gente está falando agora dessa chuva no Rio Grande do Sul, mas a gente vem de uma safra que foi castigada por dificuldades climáticas desde o seu início. A gente teve um início de safra no Cerrado, no norte paranaense, castigado por excesso de, ou melhor, por escassez hídrica, por seca. Nós tivemos a safra paranaense sofrendo com 2 episódios de geadas muito fortes, e agora a gente chega ao final da safra, essa reta final da safra, aqui no Rio Grande do Sul ainda tem cerca de 70% do trigo no campo, com esse excesso de chuva, e a preocupação é que a gente tem ainda, terá ainda ocorrência de chuva durante o restante dessa safra. É muito cedo para a gente dizer que a gente vai ter uma situação parecida com aquela situação que a gente teve no ano passado, quando mais de 80% da safra foi castigada por excesso de chuva e teve prejuízo na qualidade. Então, neste ano, a gente ainda tem a possibilidade, sim, de termos trigos ainda de boa qualidade. É a expectativa que a gente tem, a gente continuará tendo chuvas, não são chuvas tão intensas quanto a gente teve no ano passado. Por isso que a gente vem, em que pesa esse início de safra, que tem muito trigo que está com a qualidade prejudicada, vai ser destinado para ração. Ainda assim, a gente tem, sempre fica na expectativa de que pelo final desse ano comercial a gente possa ter trigo colhido com melhor qualidade. E é um ano que a gente precisa especialmente desse trigo gaúcho, que gera excedentes aqui no estado, para fornecer, porque o estado do Paraná, por exemplo, terá uma necessidade de compra de fora das suas fronteiras que será recorde, mais de 1,5 milhão de toneladas. Então, o que a gente vê de mercado hoje são preços achatados em função desse ingresso de safra e, claro, a qualidade, o trigo mais fraco que está vindo, o trigo para ração, está sendo negociado com preços que ficam até 300, 400 reais abaixo do que seria negociado se fosse trigo de boa qualidade. Então, essas incertezas tornam o mercado muito travado, ninguém está indo ao mercado porque não se sabe efetivamente qual vai ser a qualidade e a quantidade de trigo que nós teremos ainda a ser colhido no Brasil. Agora, na sua avaliação, você acha que esse cenário ele pode também desestimular, né, o plantio de trigo e as pessoas trocarem de cultura, levando até uma provável diminuição de área e também da produção nacional? Sabe, Priscila, uma coisa que o produtor de trigo tem no Brasil é resiliência, né? A gente vem de um ano passado que praticamente toda a produção gaúcha, por exemplo, foi prejudicada. O Paraná também sofreu com perdas em função de chuva. Então, a gente quase que anualmente tem algum prejuízo nas lavouras plantadas com trigo no Brasil. Mas eu acho muito cedo ainda a gente dizer que vai ter queda diária. Primeiro, porque já teve uma queda muito acentuada na atual temporada. E nessa atual temporada teve queda até em função até de não ter semente disponível, porque a colheita do ano passado foi muito prejudicada. Eu acho muito cedo, até porque eu acredito que em termos comerciais a gente tem espaço para preços melhores ao decorrer dessa temporada, e o que vai fazer o produtor decidir no momento de plantar ou não, isso vai ocorrer lá no segundo trimestre do ano que vem, a partir de março do ano que vem, é exatamente o preço que estará sendo comercializado naquele momento. E claro, se a gente vai pegar a metade norte do Paraná, todo o cerrado brasileiro onde se planta trigo, existe a opção de outras culturas, em especial o milho e safrinha. Nessas regiões, sim, o trigo pode perder espaço, mas quando a gente vem especialmente para o Rio Grande do Sul, que não tem uma outra alternativa comercial tão forte quanto o trigo, eu não acredito que ainda seja, né, para a gente cravar que nós teremos um desestímulo e redução da área plantada, porque a gente tem toda a safra ainda. A gente torce e pode ocorrer ainda de a gente ter
muito trigo de boa qualidade e em questões de preço tem um mercado que vai precisar demandar esse trigo. Então, eu sempre sou otimista, mas ainda não acredito que seja um fator para a gente ter uma safra menor do que a atual. Vamos lembrar que a gente tem uma memória recente de perda e que vem de uma redução de área plantada. Para a próxima temporada, a próxima safra, ainda tem espaço e eu acredito ainda que a gente pode ter momentos bons de comercialização que acabe atraindo o produtor, ou pelo menos não reduzindo, não reduzir, a manter a sua aposta no trigo na safra de inverno do ano que vem. Certo. E essa semana, né, a gente viu que muitas notícias sobre a situação da safra de importantes produtores, né, como Argentina, Estados Unidos e Rússia, que acabaram mexendo com os preços. Qual que é o cenário dos preços no mercado internacional, falando do trigo? Sim, eu acho interessante, Priscila, a gente olhar sempre na questão global, que a gente vem nos últimos 5 anos vendo o mundo produzir menos do que consome. Então, os estoques globais eles estão encolhendo. Este ano, especificamente, o grande exportador do mundo, que é a Rússia, tem menos trigo. Inclusive, está colocando políticas para restringir exportações. A partir do momento que o maior exportador restringe exportações, a gente tem um cenário que pode levar à elevação dos preços internacionais nos próximos meses. E claro, se os preços internacionais sobem, o Brasil, que é um importador e também exporta trigo, no caso do Rio Grande do Sul, tem uma referência que pode ser de preços mais atrativos. Mas, seguindo a sua pergunta, a gente tem a questão da Rússia, né, a questão da safra atual 24-25, que é uma safra menor, se exportou muito, a Rússia exportou muito, e agora está tendo que frear essas exportações. Menos trigo russo sendo disponibilizado com aqueles preços muito agressivos de antes. Esse é um ponto. Outro ponto já começa a ser pensado na safra nova. A safra nova do Hemisfério Norte já está plantada, está sendo plantada, e claro, nós vivemos já um mercado climático. Teve um momento de seca na Rússia, seca nos Estados Unidos, os preços subiram um pouco mais. Depois, agora, as condições climáticas melhoraram e as cotações internacionais também recuaram. Então, fica muito nesse mercado climático. E quando a gente dá um passo mais para próximo do Brasil, a questão argentina, os nossos grandes fornecedores, até com políticas que estão para ser implementadas a partir de dezembro, que vão favorecer, facilitar a importação de trigo da Argentina, o nosso grande fornecedor vem passando por uma situação de seca muito grave, tem umas condições de lavouras bastante fracas, e também recentemente choveu na Argentina, o que trouxe um certo alívio hídrico para a região, e isso pode garantir uma produção de trigo em torno de 18 milhões de toneladas na Argentina. Se isso acontecer, é muito trigo argentino e boa disponibilidade para o Brasil. Mas ainda a questão climática na Argentina está muito complicada. Mais uma vez, Priscila, o clima sendo o principal fator de atenção, tem que ficar atento semana a semana, a gente faz acompanhamento de condições climáticas na Argentina, por exemplo, que a definição de uma safra cheia ou não na Argentina vai acabar impactando os preços também aqui no Brasil. E a gente deixa aqui também o convite, né, para o produtor de trigo que quiser acompanhar, ficar atento aos preços e outros importantes índices para acompanhar a plataforma da Safras e Mercado. Obrigada, viu, Elcio, aqui pela sua participação, mais uma vez. Você quer fazer mais um pouquinho o convite? Não, obrigado, Priscila, pela oportunidade e, claro, informação é tudo, né? A gente está num momento de bastante incerteza e a gente acompanha no dia a dia com as nossas análises diárias, semanais, estatísticas, muito de perto para trazer a melhor informação. Claro, para quem precisa antecipar os movimentos do mercado, fica sempre o convite, acesse a nossa plataforma e venha conversar diretamente comigo. Estaremos sempre repercutindo aqui também. Obrigada, viu, Elcio?